Nós estamos vivendo uma sociedade seca, emocionalmente falando. As pessoas não se tocam, as pessoas não se abraçam. O filho entra, o filho sai, a mãe não sabe de onde veio nem para onde vai. O marido chega, a esposa não dá notícias. E muitos pais estão colhendo frutos amargos com seus filhos porque faltou uma educação eficaz. Eles foram espectadores e não foram educadores. O seu filho merece ser educado. A criança não nasce educada. E para falar a verdade, você que tem filho, fica olhando o seu filho, os sinais que ele dá. São muitas vezes sinais negativos. Ele é egoísta, ele é momento, ele é birrento, ele quer tudo na hora, ele não quer emprestar brinquedo, ele senta e quer ficar sentado, ele quer comer na hora. Quem é que vai moldar o filho? São os pais. O filho não nasce educado, ele precisa ser educado. O filho é como uma bolinha de barro, uma bolinha de argila. Quem vai moldá-lo são os pais. Tanto é que quando você vê uma criança sem limite, uma criança que pinta o 7, o que a gente diz? Que menino sem educação. Não foi educado, não foi plasmado. Para ilustrar tudo aquilo que nós vamos dizer, quem tem Bíblia, o tema da pregação é Provérbios 29, 15 a 21. Que resumido está: educa seu filho e se alegre com ele. Vamos repetir? Educa seu filho. Exatamente. O texto que nós vamos ler é Lucas 2, 41 ao 52. Nós precisamos olhar para aquele casal que vale a pena. Não sei se você sabe disso. Quando você olha para uma família, para um casal, você tem que ter dois olhares. Primeiro olhar, o que eu vou imitar. Segundo olhar, o que eu vou evitar. Não existe pai e mãe perfeito, como não existe filhos perfeitos. Nós estamos em processo de crescimento. Coisas podem ser imitadas, coisas devem ser evitadas. O texto diz o seguinte: quem tem Bíblia acompanha, quem não tem, atenção. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele é Jesus, 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, no dia da festa. Regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que soubesse José e Maria. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um dia e procuraram-no entre parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém. Voltaram a Jerusalém. Repita. E aconteceu que depois de 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam ficavam admirados com as suas respostas. E quando viram, maravilharam-se. E sua mãe disse: "Oh, meu filho, vem cá, por que fizeste isso conosco? Veja que eu e o teu pai te procurávamos." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar primeiro das coisas do meu pai?" Eles não compreenderam essas palavras. E Jesus voltou com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Era-lhes? E sua mãe guardava essas coisas no coração. Jesus crescia em estatura, sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Repita comigo: a Sagrada Família vale a pena imitar. Gente, esse texto que eu li para vocês não é um texto novo, todos já o conhecem. É chamado de perda do menino Jesus no templo. O que aconteceu no contexto aí? José e Maria foram levar Jesus ao templo. Jesus tinha 12 anos. Para você entender, esses 12 anos é o que para nós é 18. 12 anos para o judeu, a criança, o jovenzinho já estava sendo considerado homem. Então Jesus estava numa idade adulta. Por isso que Maria, quando começou a caminhada, ela olhou, não viu Jesus. O que Maria pensou? Ah, Jesus agora virou homem, já está com 12 anos, ele está com José, está cuidando das coisas de homem. José olhou, não viu Jesus. O que ele pensou? Jesus está com Maria, é muito carinhoso com a mamãe, ele está caminhando com ela. Eles caminharam um dia. No final do dia, se reuniram para o lanche. José chegou, trouxe uns pãozinhos, Maria tinha uns peixinhos, um vinhozinho, sentaram lá. Aí José falou: "Onde está Jesus?" Aí Maria disse: "Achei que estava com você." "Não, comigo não está, eu não vi ele o dia todo." Viu Jesus? Ninguém viu Jesus. Qual é a lição
que esse texto ensina para você, pai e mãe, na questão educacional dos filhos. É a primeira lição da pregação. Não existe culpado quando o filho se perde. Você pode ter perdido o seu filho separado, mas é preciso procurá-lo junto. O que os casais precisam aprender hoje é se amarem, respeitarem, sendo parceiros um do outro e não rivais na discussão. Imagina se você é José e se a tua mulher é Maria, o bate-boca, o barraco, para saber de quem era a culpa. A culpa é sua, mulher. Quem tem que cuidar do menino é você. Eu estou preocupado com Jesus. Eu estou vendo aí quem vai roubar a nossa caravana, fazendo aí a nossa segurança. José, você sempre foi displicente, você sempre foi parado. Eles ficam brigando, tentando encontrar o quê? O culpado. Casamento assim não educa. Casal assim deforma os filhos, não forma. O seu filho vendo o marido brigar com a esposa gritar com o marido, isso está incutindo nele uma imagem negativa do matrimônio. Quando ele virar rapazinho, alguém pergunta para ele: você vai querer casar? Ele diz: rapei fora. Eu casar para ter a vida da minha mãe? Deus que me livre. Eu casar para ter a vida do meu pai? Deus que me abençoe. Aqui para nós, essa fama do casamento chegou até o céu. E contaram isso, que Deus falou com o filho dele assim: Jesus? Aí Jesus veio: sim, meu pai, a coisa está feia, estamos perdendo o controle. Você vai descer lá e vai pôr ordem na casa. Aí Jesus disse: meu pai, vamos conversar nós dois aqui, só um tete aqui nós dois. Eu desço. Eu posso nascer até numa manjedoura. Se minha mãe quiser fugir comigo para o Egito, eu vou sem chorar. Só me dá uma má na hora certa. Eu vou enfrentar o diabo no deserto. Até o diabo eu enfrento, tentação. Eu fico até 40 dias sem comer. O povo pode me bater, pode me flagelar, pode até me pregar numa cruz. Isso aí eu faço, meu pai. O que você não quer fazer, meu filho? Casar. Se o senhor falar que eu vou casar, eu não desço. Gente, esse pensamento negativo do matrimônio, quem é que passa para os filhos? Um casal insuficiente numa educação emocional. O casal que vai formando para os filhos que o casamento é ruim, que o marido é chato, que a mulher é implicante, aquele bate-boca dentro de casa é uma competição para quem grita mais, para quem é mais grosseiro, para quem é mais sem educação. Olha a fineza de José com Maria. Maria, eu não vi Jesus. Maria, nem eu. Aí José falou: ai, Nossa Senhora. Você entendeu? Nossa Senhora. E Maria era a senhora dele. Gente, sua mulher precisa ser a sua senhora. O meu avô, seu Bismarck, que já é falecido, casou com a minha vovó, né? Dona Alice, também amava, já faleceram os dois. Quando você conversava com o Bismarck, falava: Bismarck, você vai aonde agora? Meu avô falava assim: eu vou me encontrar com a minha dona. Não era assim que eles falavam? A mulher era chamada de minha dona ou minha senhora. Na verdade, Maria era a senhora de José. José sabia que tinha uma parceira. Maria nunca foi rival de José. E tem marido que se casou com uma rival. A mulher é implicante, a mulher é irritante, a mulher é chata. E tem mulher que se casou com o marido que não tem nada de José. É o marido que joga toda a culpa nas costas dela. O seu filho está assim, a culpa é sua. O seu filho fez isso, a culpa é sua. A sua filha engravidou, a culpa é sua. José e Maria não discutem. José, Maria, ele ficou em Jerusalém. Vamos voltar para buscar. Vamos voltar nós dois. De dois a gente encontra mais fácil. Por que tem muitas famílias hoje que estão ruins? Porque o filho se perde. Aí o marido fala assim: vai lá buscar que eu te espero. Não é assim? Ou então a mulher fala: bem, seu filho não chegou até agora, vai buscar ele que amanhã eu acordo cedo. Aprendam a primeira lição da educação dos filhos: o amor e o respeito entre marido e mulher. Educa mais do que 1000 palavras. Aprenda a namorar na frente dos seus filhos. Estou falando namorar, não estou falando você pegar iaiá, não. Namorar. O seu filho está na sala, assista televisão de mãos dadas com a sua mulher. Abrace a sua mulher. Faça cafuné no seu marido. Dê um beijo na sua esposa. Faça uma massagem, né, no seu cônjuge. O seu filho parece que não, mas ele está. E isso vai formando aquilo que é um futuro matrimônio, aquilo que é um futuro casamento. Quando você vê uma família unida, um papai e a mamãe que se amam e que podem perder separados, mas que buscam juntos, pergunta para os filhos: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser feliz no casamento com minha mãe. Eu quero namorar um rapaz igual ao meu pai. Eu quero ter uma mulher igual foi a minha mãe para o meu pai. Gente, você está com a faca e, como bom mineiro, com queijo na mão.
Se vocês se amam, vocês estão formando educacionalmente, emocionalmente, os seus filhos para um casamento santo, um casamento que vale a pena. Então eles não ficaram trocando farpas, eles voltaram. Eu dizia hoje na adoração do Santíssimo: troque a reclamação pelo louvor. Vamos repetir isso? Troquemos aprenda a dar graças. E se não é de coração, fala de boca, profetiza. Você olha o seu marido. Tem mulher que olha para o marido assim, que ó, não precisa falar nada, né? O Dunga falou da mulher dele nua. Tem mulher que está nua, o marido olha assim, que ó. Meu irmão, troca a reclamação pelo louvor. Você viu o seu marido e você diz: graças a Deus, eu tomo posse, Senhor. Você viu sua mulher, você olha e fala: nó, graças a Deus, tudo que eu sonhei. Minta. Profetiza que a mão de Deus é estendida, o milagre acontece. Tudo. Gente, se você não louva a Deus pela sua mulher e pelo seu marido, você começa a louvar os da rua, não é? Igual a mulher. Mulher também tem hora que não colabora, meu irmão. Mulher está lá no quarto, olhou para o marido e falou assim: nó, bem, você está um gato. Aí o marido, muito grosso, falou com ela: nó, bem, queria dizer o mesmo. Ela falou: faça como eu, bem, minta. É só, troque a reclamação pelo louvor. São José e Maria tinham todo motivo para reclamar um do outro. Como que se perde um menino? Gente, quem tem menino aqui de 10 anos, 11 anos, aí? Você vem para a Canção Nova. Aí você viaja um dia, chega lá na sua casa. Chega na sua casa e pergunta para sua mulher: cadê o menino? Eu não sei não, não estava no seu carro? Não estava no seu não. Ih, ficou na Canção Nova. O pau quebra, gente. Imagina você chegar na sua casa e você esquece o seu menino aqui na Canção Nova. Foi o que aconteceu com Maria e com José. Mas eles eram parceiros e não rivais. Eles, na psicologia, eles são chamados de casal mestre e não casal desastre. Um casal mestre joga no mesmo time, um compreende o outro, faz silêncio, demonstra com atitude, se arrisca para construir. O outro casal desastre, ele faz questão de se sentir bem quando o outro é culpado. Lembrei de uma aqui, pode contar uma aqui rapidinho? Pode, vocês gostam, né? Sobre reclamação. Eu já contei essa aqui há um tempo. Tinha uma escova de dente, estava lá no banheiro reclamando da vida. Eu não aguento a minha vida, estou estressada. Aí o creme dental perguntou para ela: por que você está estressada? Olha o meu cabelo, eu não consigo manter o meu cabelo penteado. Eu pintei o meu cabelo, vem um e me escova. A hora que eu acho que não vem mais, ele vem, escova de novo. Meu cabelo nunca fica penteado. Esses dentes sujos, eu tiro pedaço de carne, cato de tomate, pedaço de feijão. Que nojo que é minha vida. Ô vida, ô céus, toma. Olha. Aí ela escutou assim, ó, pss, 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 pss. Aí lá não tem um potinho para a escova? Ela ficou assim, ó, o que tá me chamando? Aí eu era o papel higiênico, ele falou com ela assim: reclama não. Reclama não, que eu vou te contar a minha história. Você vai chorar. Gente, tem gente que tá pior, ó, olha para cá e fala comigo se eu não estou falando a verdade. Você conhece gente que está num estado pior do que você, é muito mais feliz e grata a Deus. A pessoa está num nível onde as coisas de baixo não estão atingindo mais. E a gente reclama do marido, reclama da mulher, fala mal de filho, critica vizinho, desce lenha na família. Gente, olha o exemplo de José e para Maria. Isso é educativo para os filhos. Não importa a culpa de quem que o menino ficou. Importa juntos retornar e reencontrar. Segunda lição desse evangelho. Tem várias, vou trabalhar alguns pontos. Jesus está lá pregando, fazendo pergunta. Papo vai, papo vem. Ele viu os pais deles lá atrás assim, ó. Maria. Ele entendeu, saudade. Essa cara de saudade chegou ao coração. Aí Jesus veio: ô mãe, pai, ô meu filho, por que você fez isso com a gente? Eu e o teu pai estávamos preocupados te procurando. Quantos anos Jesus tinha? Aborrecente. Se é meu filho, leva um tapa. Mas Maria é mais calma, né? Aí o que Jesus respondeu? Eles estão me procurando, eu tenho que estar na casa do meu pai, cara. Ele deu uma tirada, não é? Mas o evangelho continua. Maria guardava essas coisas no coração. Seu filho vai passar pela idade dos 12. Ele vai ser mais ou menos aborrecente. E a vergonha do filho nessa idade é quando a mãe encontra uma colega e fala com um jovem de 12 anos: ô bem, vem cá, eu vou te apresentar a amiga da mamãe. Aquele é a morte. O menino: ai que mico, mãe, que mico. Aí tudo bem a cara do menino? Tudo bem. Eles não gostam disso não. Jesus tinha 12 anos, mas a palavra ensinou uma coisa que eu descobri.
Jesus tinha uma referência forte de pai e de mãe. Mesmo ele tendo falado para José: você não é o meu pai, eu estou na casa do meu pai. O evangelho não acaba aí. E Jesus voltou com eles e era-lhes obediente. Em certas leituras, e era-lhes submisso. O seu filho não vai obedecer você se ele tiver medo de você. A obediência vem do amor. Jesus aprendeu que os pais o amavam muito, porque Jesus sabe, eles voltaram tudo por minha causa. Seu filho gosta disso. Procure o seu filho, mesmo que ele diga: ih, da liberdade, me deixa, não sei o quê. Lá no fundo isso se chama cuidado de mãe, cuidado de pai. O cuidar faz bem, o sentir que alguém me procura faz bem. Se interesse pela vida dos seus filhos. Eu sei que a mãe, ela é mais interessada que o pai. Não que o pai não ame, porque o pai, ele tem linguagem objetiva, direta. A mulher é subjetiva e indireta. Minha mãe está ali, não me deixa mentir. Quando eu fazia retiro no seminário, antes de ir para o seminário, eu saía com a minha mala, né? Ia fazer o retiro. Quando eu voltava, chegava com a mala lá em casa. Aí meu pai, vendo televisão, meu pai: aê, vida louca, cara. Falei: não, cara, vida louca. Você tá vindo de onde? Retiro. Foi bom? Maravilhoso. Falou. Resumiu numa palavra: maravilhoso. Aí eu chegava perto da minha mãe na cozinha com a mala. Mãe, né? Benção. Oh, meu filho, saudade. Ai, como eu estou feliz, estar no retiro para ser padre. Meu pai não queria, não. Depois concordou, não tem jeito, né? Como eu estou feliz. Ah, mãe, tá. O retiro foi bom? Respondi a mesma coisa. Maravilhoso. Não, maravilhoso não. Quem foi? Quem pregou? O que você comeu? Você separou na sua mala roupa suja de uma roupa limpa? Coloquei lá um sacolinha para pôr suas cuecas sujas. Não mistura roupa não, hein? Meu pai nem viu se eu levei cueca, meu irmão. A mãe, ela é detalhista. Isso parece que é chato, mas Duncan falou uma coisa interessante. No presente você não entende. Eu ficava: não, mas que pregança, que perguntação. Hoje eu entendo. É amor. O amor é cuidado. O amor procura. O amor quer saber de detalhes. Procure mais o seu marido, como José e Maria procuraram Jesus. Procure mais a sua esposa, como José e Maria procuraram Jesus. Procure mais os seus filhos, como José e Maria procuraram Jesus. Procure mais os seus pais, como José e Maria. Isso as famílias não estão fazendo muito. Procurar uns aos outros. Laço. E como que o evangelho termina? Mostrando que Jesus foi educado. Jesus crescia. Mas não adianta, meu filho. Ah, padre, meu filho tá que cresce. Não, eu quero saber a qualidade do crescimento. Porque até leitão, deu fubá, o bicho cresce. Isso aí não é vantagem nenhuma. Eu quero saber a qualidade do crescimento. E a Bíblia me ensina tudo. Eu estou fazendo um curso de coach, Master Coach, e estou em palestras motivacionais em empresas. Foi o jeito que eu achei de chegar nas empresas. Que a igreja protestante tem um trabalho grande com o empresário. E eu vi que nós não tínhamos. Aí o meu bispo me autorizou, estou fazendo um curso de coach profissional para atuar nessa área. Eu não posso ir numa empresa de clésima, eu tenho que ir de terno, eu não posso levar a Bíblia e ficar pregando. Senão vai falar: o padre achando que é a igreja dele, pô, então vamos contratar esse padre mais. O que eu faço? A minha Bíblia de coach, eu fiz uma capa para ela, mandei encadernar e escrevi: o livro Master Coach do relacionamento. Falei: meu irmão, não existe livro melhor de coach relacional que este livro. Aí eu conto uma história, sem falar nome. Opa, esse livro eu quero. Que livro que é esse? Falei: meu filho, é a palavra de Deus. Te contei a história de Ruth, te contei a história de Esther, te contei a história de Jacó, te contei a história de Tobias. É o livro do relacionamento. Lá ensina uma família a se relacionar afetivamente, educacionalmente, com amor, com parceria. Hoje em dia há uma palavra mágica no universo coach e empresarial, é parceria. Nós estamos numa crise, então faça parceria. Duncan falou da cicatriz. Una com outra empresa e vai unindo. Gente, o que a Escritura fala sobre parceria? Milagre é uma parceria entre Deus que faz e o homem que crê. Deus não faz se você não crê. E se você não crê, Deus não faz. Parceria. A Bíblia é parceria. Jesus poderia ter levado a sua missão sozinho. O que ele fez? 12. 12 o quê? Parceiro, cara. Nós temos um nome de discípulo e apóstolo, mas eram parceiros dele. A Bíblia fala de tudo. E até na criação de filho, aí está ensinando qual é o termômetro. Não para tirar a temperatura, mas para avaliar o aquecimento e a qualidade dos seus filhos. Aí está falando. Jesus crescia. Como que ele crescia? Estatura, sabedoria e graça. Vamos repetir comigo? Jesus crescia em? Vamos guardar. Estatura, Jesus crescia para fora.
Sabedoria, Jesus crescia para dentro. Graça, Jesus crescia para o alto. São os 3 crescimentos que nós temos que ter. Corpo, vem do grego, sarx, matéria. Matéria cristificada na redenção. A matéria não é má, a matéria é boa. O diabo quer que a matéria seja má, que a carne seja pecado. Mas com Cristo o corpo se torna templo do Espírito. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Como que você cuida educacionalmente do seu filho na carne? Ensinando ele a tomar banho, não é assim? A limpar o ouvido, a fazer cocô no vaso, a limpar direitinho, dar uma lavadinha, a cortar a unha, não é? A passar fio dental, a pentear o cabelo. Vai pentear o cabelo, meu, tá escandanhado. Vai cortar essa unha do pé, não é? Uma mulher, coitadinha. Não acontece não, mas veio, né? Não consigo segurar. E vocês também gostam. Atendi uma mulher, falou: padre, olha a minha canela aqui. Falei: só a canela, filho, eu sou sacerdote. Só do joelho para baixo. Mostra a canela. Minha filha, eu falei com ela: você brigou com um gato? Não, é a unha do meu marido. Ele não corta a unha e dorme fazendo assim, ó. Olha aqui meu estado. O cara nem corta a unha do pé, o cara tá cortando, meu irmão. O que teve uma falha? Lá quando ele era criança, a mãe não ensinou que não era um tatu. A mãe não explicou. Aí o cara tá com sarx em miséria, não é? Tem gente, grupo de oração, um coordenador falou: padre, é pecado de clamar o Espírito Santo com a mão na altura do umbigo? Eu falei: não, meu irmão, a mão não interessa. Por que você não clama pro alto? Não, porque tem alguém no nosso grupo que levantou o braço, meu filho, mas é um repouso. Eu falei: mas é poder demais. Não, padre, é CC mesmo. O sarx. Eles vão tirar foto sua de novo. Depois você não reclama não. Você não reclama não. É o CC. Gente, isso falta o quê? Crescia em estatura. Ninguém merece uma pessoa porca do lado. A verdade rasgada é essa. Seu marido merece uma mulher cheirosa, uma mulher depilada, uma mulher com cabelo Chanel, com a boca bem pintada. Ou o marido não quer isso? Uma mulher bonita, o senhor fala assim: é carne da minha carne. Igual Adão, osso do meu osso. Tem mulher que, pelo amor de Deus, meu irmão, a mulher está parecendo que morreu, esqueceu de deitar. E quer que o marido tenha atração por ela. Ele fala: olha, vai deitando bem, a hora que você dormir eu venho. Não dá. Que mulher que quer um homem mal cuidado? Um homem que tem mau hálito? Um homem que tira a meia, a orquídea murcha? Brincadeira, meu irmão, brincadeira. E reclama que o casamento está ruim. Entendeu que nós temos que cuidar do nosso corpo? Entendeu que você tem que ensinar o seu filho a cuidar do corpo, a comer coisas boas, não ficar comendo porcaria, a beber aquilo que sacia e evitar tudo aquilo que contamina o seu corpo, evitar álcool no excesso, evitar não fumar, não usar drogas. Isso tudo é a educação de quê? De sarx. Jesus crescia em estatura, é corpo. Adianta crescer só em corpo? Eu conheço gente grande, conheço. Eu faço um pouquinho de exercício para não ficar muito obeso. Tem uns maromba lá, né? Eu não vou ficar maromba, mas tem uns maromba lá. Aí eles ficam lá. Eu não entendo o que eles ficam vendo no espelho. Olha no espelho e falam: nossa, coisa horrorosa, mas eles gostam. Deus que me abençoe, me livre, me guarde. Você olha o corpo do cara, é desenhado com pincel. Tudo certinho. Cresceu. Massa magra. Você vê mulher, tem cada mulher, eu olho santamente. É templo do Espírito. Aí, de vez em quando eu faço assim, ó. Tudo certinho. Não, é a beleza, né? É uma dos fundamentos da filosofia clássica. É o belo, o uno, a beleza. Falei: ela tá bonita. Mas quando você vai conversar, cresceu só em estatura. Não cresceu em sabedoria, não. Jesus cresceu também em sabedoria. Sabedoria é psique, é a emoção, é a afetividade, é a sexualidade, é o ser integral, um ecossistema humano, um estrutural orgânico. Isso se cresce com boas leituras, com um casal equilibrado, com uma família unida, uma boa escola, acompanhar o que o teu filho tem mexido na internet. Para de deitar mais cedo e largar o moleque navegando. Vai lá ver o que ele está fazendo de madrugada, porque se eu quiser, eu vou te contar o que está fazendo. Acompanha. Computador onde tem adolescente, me desculpe a franqueza que na sua casa não é assim, mas estou falando do que deveria ser. Computador é na sala. Computador com quarto fechado, tudo com senha, está errado. Tem que expor. O que não pode ser falado, não deveria ser feito. Então você não pode conversar, você não vai fazer. Isso é sabedoria. O pai tem que descer. Ah, padre, mas é porque hoje mudou. O meu filho faz no quarto dele o que quer, porque você é um frouxo. Me desculpa, você é um frouxo. Porque pai e mãe é aquele que ama. Mas é aquele que chama o filho e diz assim: vem cá,
Enquanto você estiver aqui dentro de casa, quem apita aqui sou eu e tua mãe. Se você não quiser, a porta da sala é serventia da casa. Põe o moleque para fora. Olha, padre, ele volta um doce. Ele acha que alguém vai tolerar a bucha dele, como você e o marido tolera? Você acha que ele vai ter fora de casa comida na mesa, caminha arrumada, guarda-roupa arrumado, lavar, passar, cozinhar e acolher bucha do moleque? É filho pródigo. Vai pra rua, meu irmão. Se você estiver no meio da porcaiada, você volta. Ô pai, dá-me como do Deus empregados. É assim que a banda toca. Na sua casa, quem manda é você. O seu filho vai mandar o dia que ele tiver a casa dele. Isso é educativo. Pai e mãe tem que fazer isso. Pai e mãe tem que colocar respeito. Gente, eu tenho 41 anos de idade. Sou padre. Minha mãe está ali. Não é porque ela está aqui, não. Claro que eu não vou fazer uma coisa dessa, eu não sou gato. Mas se eu faço com ela uma falta de educação, levanto a voz ou faço o que não deve, para ela me plantar a mão, ela não muda de roupa. Porque filho não tem idade. Enquanto minha mãe estiver viva, eu sou filho, o filho está na tutela da mãe. É ou não é, mãe? Carinhosa, amorosa, mas não briga com a namadinha não, que o cabelo dela sobe. E o cabelo dela subiu, ela fica brava, ela fica cega. Né? Lá em casa nós somos educados na vara da infância e adolescência. Ficava atrás da cozinha, da porta, vara de marmelo. Uma no meu irmão, uma em mim. E eu era mais magro, eu pulava, entendeu? Ele era mais gordinho. Ei. Aí eu falava, seu Samuel, vem cá. Tadinho do Samuel, que dó. Ele era gordinho. Você quer uma bala de caramelo? Vai lá na cozinha e quebra a vara. Ele ia, não era, mãe? Não é? Ele ia, quebrava a vara e voltava. Eu quebrei a vara. Toma uma bala de caramelo. Minha mãe chegava da escola, ela era professora. Ei, Christian. Ei, Samuel. Tudo tranquilo? Aí ela via a vara quebrada. O cabelo subia. Aí eu, nossa, eu era muito magro, E minha mãe, Samuel, vem cá. Christian, não pula não que é pior. Ai, mãe, vai doer. Ai, mãe, vem cá. Ai, mãe. Outra. Quer outra coisa aí? Me desculpe a franqueza. O governo deveria cuidar do que é dele e não cuida e quer estar pitaco dentro da sua casa. Quem manda a sua casa é você, viu? Não é governo, não. Cuide lá, que o que deveria cuidar não está cuidando. Nós estamos educando uma sociedade desequilibrada emocionalmente. Pessoas fracas. Eu levei chinelada à vontade. Varada de marmelo, levei várias. Que trauma que eu tenho hoje. Hoje em dia não pode dar uma palmada, vai ficar traumatizado. Aí não fica traumatizado, mas fica chato, momento, insuportável, sem limite, manhoso, intolerável, indisciplinado. Meu irmão, dentro da sua casa manda você. De vez em quando, não é para espancar não, mas de vez em quando, vem cá, Ai, eu vou chamar a polícia. Eles estão ensinando na escola isso. Eu vou chamar o conservador. Então chama, mas pede para eles te levarem. E eu vou te bater 2 vezes, porque eu vou bater uma antes e vou bater uma depois. Dá uma costa e fala com o telefone aqui, eu já liguei para a polícia, pode chamar aí, E a hora que o policial chega e fala, se quiser educar, leva, que é teu. Se não quiser, dentro da minha casa, não tá palpite. Vou educando. Gente, eu quero ver o governo arrumar cadeia para tudo que é pai e mãe que está corrigindo o filho. O governo não corrige o que é dele e quer corrigir o teu filho. Pelo amor de Deus, vai dar palpite para lá e larga você com seu filho. Dentro da sua casa, quem manda é você. Eduque os seus filhos na lei de Deus. Eduque o seu filho na palavra de Deus. Eduque o seu filho na lei da igreja. E rasgatamente uma banana para os outros. Nós servimos ao Senhor. Quem não serve, vá para o inferno sozinho. Não leve a minha família junto. Amém? Faça isso. É assim que a banda toca. É assim que a banda toca. E quem não quiser, meu irmão, vai viver a tua vida. Nós não estamos obrigando ninguém a vir para a Canção Nova. Nós não estamos obrigando ninguém a cuidar dos seus filhos biblicamente. Nós não estamos obrigando ninguém a nos assistir aí pelo sistema de televisão. Faça da tua vida o que você quiser. Nós estamos levando uma proposta de santidade. Uma proposta de uma vida com Cristo. Para que você veja os seus filhos crescerem em estatura. E o mais importante, eu estou crescendo para Deus. É a fé. A fé é muito importante. Coloque fé no coração dos seus filhos. Leve os seus filhos para a igreja. Eu não ia falar um negócio, eu vou falar, mas vai dar uma confusão. Pode. Olha, eu sei que criança tem que ficar com o papai e com a mamãe na missa. Que é aquela criança rasgando folheto, fazendo estrela, pendurando no Ciro Pascal, tocando sino. Aí não dá, meu irmão. Não há cristão que consiga celebrar uma missa dessa. Mas uma criança dá um chorinho, alguém fala e ajuda. Não, uma criança está andando assim, depois o papai e a mamãe, alguém da acolhida pega. Agora eu queria fazer um pedido aos meus irmãos sacerdotes que nos assistem. Nunca diga para uma família, você está dispensado de missa enquanto seu menino não cresce. Gente, lugar de nenê é na igreja. O incomodado vai ter que se adaptar.
Leva as crianças. Tem que ter uma missa para as crianças. Eu já celebrei missa de criança. Eu sento no chão, falo com os meninos, vem no padre, ei padre, conta historinha para eles, dou balinha para eles. Gente, os cristãos de amanhã são crianças hoje. Não sei se você já pensou, o Papa de amanhã tem 2 anos hoje. Você não sabia disso? Os padres de amanhã estão no colo de muitos de vocês aí. Você não sabe não, mamãe? Você que está com criança no colo, vou lançar uma profecia para você. Daqui a 20 anos, seu filho está aqui pregando como sacerdote. Como que nós vamos levar as crianças para a igreja, se não há lugar para criança na igreja? Estatura, sabedoria. Eu nunca contei isso, minha mãe vai saber agora. Ela já pensa nisso, né? Tá, ela já pensa nisso. Eu sou padre, fui para o seminário, etc. Mas antes de ser padre, eu tive uma vida normal. Estudei, era muito animado, como eu sou até hoje. Toquei na fanfarra da escola estadual, aquelas bandas, né? Adorava fanfarra. Era mais farra do que fama, tudo bem. Tocamos, fiz o tiro de guerra. Tô derretendo, né? Fiz o tiro de guerra, fui cabo do exército. Estava tudo pronto para eu ser um capelão, tenente, não quis. Escolhi ser padre de paróquia. Trabalhei com meu avô, ganhava dinheiro cortando cabelo, fazendo barba, era barbeiro. Põe um dinheirinho no banco. Minha mãe passou por uma situação muito difícil lá em casa. Meu pai separou, aí ficou sem dinheiro para as compras. Eu fui no banco, só lembra, né, mãe? Fomos no supermercado, gastei o meu dinheiro todo fazendo compra. Eu não reclamei, não, eu fiquei feliz. Ó, que bom, minha mãe está feliz. Eu tenho dinheiro para fazer a compra do mês. Hoje em dia, um cavalão de 18 trabalho não ajuda numa luz, não ajuda numa água. E fica exigindo ainda, pelo amor de Deus, hein? Isso é educação, isso é família, é berço. E quantas vezes, minha mãe não sabe disso, eu não vou ficar contando a minha vida particular. Mas quantas vezes na escola, no tiro de guerra, me ofereceram coisas ruins. Sem falar o que é, me ofereceram coisas ruins. Sempre que alguma coisa ruim vinha para mim, eu tenho dois pensamentos que me ajudam a ser um pouco mais santo. E a dizer não a tanta coisa ruim. Na hora que me vem uma coisa ruim, vem na minha cabeça, eu tenho que ser temente a Deus. Eu tenho fé em Deus. E depois de Deus vem a minha mãe. Sempre lembro da minha mãe. Passou muita dificuldade. Morávamos num bairro longe, ela com o pezinho sujo de barro, me levando para o ônibus, me deixa na casa da minha avó, vai dar aula, passou necessidade, ficou endividada, o pessoal falou mal, foi uma mulher com a vida um pouco desregrada em certa época, teve uma experiência do espírito, se converteu. Quando o mal aparece a mim, eu penso, não posso dar esse desgosto para ela não. E eu tenho força e digo, não, isso é educativo. Se você marcar a vida do seu filho emocionalmente, você não pode ficar do lado do seu filho 24 horas por dia. Mas se você marcar a vida dele, longe de você, ele não esquecerá o exemplo do pai. Ele não esquecerá o amor da mãe. E ele vai conseguir, como eu, dizer não a muita coisa. Sendo criticado por colega, tirado de turma, excluído na sala, mas ele se mantém santo no Senhor. Por amor ao pai e por amor à mãe. Isso é educativo. Eu não estou falando para você conquistar o seu filho com dinheiro, com PlayStation, com tênis importados, com viagem à Disney. Isso é secundário. Você tem que conquistar o seu filho pelo seu valor, pela sua moral, pelo o jeito que você é pai, é mãe, e marcar profundamente a vida dos seus filhos. Isso é educativo. Isso não se aprende em banco de escola. Isso se aprende no colo. Coloca o teu filho no colo. Coloque a tua filha no colo. Que é fora da sua casa, a gente rapaz querendo colocar ela no colo. Coloque você. Filha que senta em colo de pai, não vai sentar no colo do primeiro vagabundo que quiser colocar ela no colo na rua. Coloque a sua filha no teu colo. Eu tenho 41 anos, minha mãe está aqui de prova, ó. Meu irmão ficou noivo, Samuel. Está casando que vem. Estou doido para ter um sobrinho. Tem sobrinho, doido para ter. Ele é Duque, eu momo, tudo bem. Tem um sobrinho? No noivado do meu irmão, meu pai estava lá. Você não lembra disso? Meu pai lá, falou comigo, seu Cris, ele é mais fechadão, uma pessoa muito boa. Senta aqui no colo do seu pai. 41 anos, eu fui, ó. Sentei no colo. Foi ou não foi, mãe? Sentei no colo do meu pai, abracei. Gente, o homem nem dormiu. Ai, Padre Cristo, sentou no meu colo, meu filho. Ai, meu Deus, meu Deus. Olha, você com 41 anos sentou no colo do seu pai? Não, eu cresci, mas ele continua sendo meu pai. É amor, é carinho, é beijo, é cuidado. Ou não é? É, cuidado. Isso, gente, agora, não vai cobrar isso do filho. Isso vem do berço, é o papai e a mamãe. É você que tem que ir educando o seu filho para isso. Abraça o papai. Eu vejo isso nas missas, na hora da paz de Cristo, né? Tem aquela fila de criança, eu fico lá para abraçar as crianças. Eu tenho um probleminha de coluna, não tem nada não. Movimento, de vez em quando eu faço um crossfit. Vamos lá. Mas tem que cuidar do corpo, mas aqui não pode tomar que dói. Aí eu fico sentado e os menininhos vêm me abraçar. Ah, meu filho, eu não conheço o pai e a mãe, mas eu conheço a família que eles têm. Tem criança que olha pro padre e vem assim, ó. E pula, eu tenho que pegar o caboclo no ar.
E ele aperta a gente, Padre Cristo, Padre Cristo. Ele fala assim, Paz de Cristo, Padre Cristo. Eu falei, o contrário, filho. O contrário. Por que ele pula em mim? Tenho certeza, ele pula no pai. Ele pula na mãe. Então ele está afetivamente. Tem criança que chega. Eu olho e falo, coitado do meu filho. Cadê seu pai e sua mãe para te beijar, te carregar, te cafunar? O menino não sabe abraçar. O menino não sabe beijar. Ele não sabe cheirar. O meu sonho é que toda mulher seja para o filho um pouquinho da vaca para o bezerro. Credo, pai, tá chegando a gente? Meu filho, vaca é admirável. Tirando umas coisas que a vaca faz bem estranho, o restante é só qualidade. Só qualidade. Eu fiz uma palestra uma vez, que não vou fazer aqui desta vez. Eu comparo a mãe ao canguru, a águia, a galinha e a vaca. São 4 animais que ensinam a mãe a cuidar dos seus filhos e colocar para correr quando está na idade. Mas isso aí numa outra vez a gente prega sobre isso. Mas falando sobre a vaca, qual a qualidade da vaca que muita mãe não tem? Está pior do que a vaca. Eu um dia fiquei encucado, porque eu sou curioso. Eu fui no Retiro das Rosas, eu prego um retiro lá anual, e lá tem um curral. Que é tanto de vaca e elas lá tirando leite. Aí que é tanto de vaca lá, põe naquele negocinho. Eu falei, como que essa vaca vai encontrar com o bezerrinho dela? Tinha umas 30 vacas, uns 40 bezerros. Eu falei, vou ficar para ver. Ah, vou ficar. E fiquei como não querendo nada e querendo tudo. Liberaram os bezerrinhos. Os bezerrinhos vão, as vacas ficam assim, aqui, ó. Hora que ela cheira o dela, ela não confunde o filho dela, é no cheiro. Ela cheira, aí ela lambe o bezerrinho fica. Aí ela faz assim, ó. Aí ele vai lá, mamar o resto, né, coitado? Vocês estão rindo? Então presta atenção aqui. Mais de 75% dos jovens que usam droga não usariam se ao chegassem em casa todos os dias a mãe o cheirasse. Porque a primeira vez que eles usassem, a mãe saberia. Não cheira filho, o filho chega, não toma nem benção, o filho sai, não sabe aonde vai. Quando você assusta, está a polícia dentro da sua casa. O seu filho é traficante. O seu filho está contaminando o bairro. Você está enganado, policial. Conta para tua mãe a verdade. A mãe desconhece o filho. Aprenda com a vaca, cheire o seu filho de pequeno. Dá uma cavungada nele, cheira. Minha mãe, eu chego lá em casa toda segunda-feira. O que a senhora faz comigo? Cheirinho. Eu chego lá. Vem cá, imita aqui como que é. Vem cá. O povo, vem cá, ensina, só vai ensinar. Isso é sério, gente. Tanto é que eu nunca bebi e nunca fumei. Porque senão o cabelo... cabelo, sabe? A minha mãe está lá em casa. Eu chego segunda-feira para visitá-la. Aí eu chego, abro a porta. Benção. Assim, ó, bebê. Aqui, ó. Aí eu já faço assim, ó. Aqui, ó. É assim, ó. É o cheirinho, entendeu? Gente, isso vem de berço. Eu não mudei depois de padre, não. Ela me criou assim. De pequenininha, ela falava cheirinho. Aí já faz assim, ó. Meu irmão, até hoje, 36 anos, fisioterapeuta, vai formar agora engenharia da produção. Eu chego em casa, tem bilhetinho assim, ó. Mamãe, fui com a minha namorada em tal lugar, volto tal hora, te amo, Samuel. Por que ele deixa bilhete com 36 anos? Porque a minha mãe, a vida toda, tinha um quadro na sala. Ela falou assim, olha, quem mora junto tem que dar satisfação pro outro. Ela saía, estou na escola, volto tantas horas, sanduíche na geladeira. E ela falou, vocês que saem sem colocar aqui, que ó, a gente acostumou. Mãe, estou ajudando o padre, volto tal horas. Ah, lembrei de um aqui para dar uma cutucada. Estou recebendo reclamações de pais que estão implicando porque os filhos só querem ficar na igreja. Os que estão achando ruim, eu vou dar um endereço de um prostíbulo para ele ficar no meio das putas. Já que não pode ficar na igreja, eu vou te ensinar o caminho do pecado. Meu filho, louve a Deus se o seu filho está na igreja. Quem dera que toda mãe fosse igual você. Onde está o seu filho? Ah, você quer encontrar fulano? Vai Onde que José e Maria encontraram Jesus? No templo. Eu tenho uma equipe, a equipe de acólitos. São 18 rapazes, tem que ser crismado, tem 15 e 19 anos. E eu tenho missa da família na nossa região. Claro, eu celebro no Brasil todo. Mas quando é em Minas, nós temos um ônibus e eles me acompanham para celebrar. As mães falam, padre, não há como agradecer o Senhor. Numa sexta-feira, num sábado, 2 horas da manhã, chegam meus meninos, calcinha social, sapatinho preto, batinho, a cruzinha na mão. Onde estava dessa hora? Eu estou celebrando missa com o Padre Cristo lá em Pará de Minas. Aí eu fui lá para o sul de Minas. Quem dera, meu irmão, que todo adolescente que se perdesse fosse encontrado na igreja. Então louve a Deus, você que está me assistindo, você que está aqui na canção, louve a Deus se o seu filho gosta de grupo de oração, se ele gosta de grupo de jovens, se ele gosta de igreja, deixa que é lá que ele vai encontrar a santidade. O netinho da Maria José, né, o Diego, menino, tem 1 ano e pouco?
1 ano e 6 meses. Você quer ver o Diego feliz? Onde que é que leva? Na igreja. Ele senta na cadeira do padre, ele beija a Bíblia, manda beijinho para o papai do céu. Isso é educativo. Crie os seus filhos num ambiente de fé. Amém? Lembrei o que eu ia dizer. Olha aqui. Não fica contando, eu estou vendo isso, não é para contar não, é para ver. O que você vê, eu vou virar para vocês também. O que você vê nessa imagem aqui? Olhe e veja. Todo mundo vê alguma coisa. Quem já conhece não conta o segredo, né? Segura para mim? Quem segura para mim? Vamos lá. Você viu um rosto, certo? Levante a mão para que eu veja quem viu uma jovem elegante e rica. Levante a mão. Tá bom. Quem viu uma velha pobre? Quem viu os dois? Tá, a maioria então viu uma. Então vamos lá. Depois eu explico que dinâmica é essa. A moça, olha para cá. A moça, ela está assim, ó. Ela está olhando para lá. Então aqui você tem o olho da moça, o cabelo da moça, a orelhinha, o maxilar, o pescoço, um cordão, aqui o seio, uma pluma e um chale. É a moça, elegante. Viu a moça? Não viu a moça? O olhinho dela, os cílios, o maxilar, o narizinho dela está para cá, ela está olhando para trás. O cabelo, a orelha, o maxilar, o pescoço. Agora eu vou mostrar a velha. O olhinho da moça é uma verruguinha no nariz da velha. Isso aqui é o nariz, ó. A orelha da moça é o olho da velha, né? Aqui o pescoço da moça é aqui da velha, ó. O queixo da velha, a boca, e ela é uma velha pobre que ela está encolhida. Isto aqui simboliza a sua família. O que tem que mudar não é o desenho da sua família. O que está posto, posto está. O que tem que mudar é o seu olhar. A mesma figura, ela passa algo jovem, que significa crescimento, equilíbrio, determinação, e ela passa algo velho, pobre, com frio. A roupa é a mesma. Na jovem ela está elegante, e com a idosa ela está com frio. Pode levar, depois você me entrega. Muito obrigado. Viu? Ou seja, quem que faz a mudança da nossa visão? O Espírito Santo. Ele que faz você olhar para o seu marido talvez não mude, mas o Espírito pode mudar o seu olhar. Você olha para a sua mulher, talvez a sua mulher não muda, cara, mas o Espírito Santo muda o seu. Você entendeu a dinâmica? Na mesma figura, situação limitante, situação possibilitadora. O nosso olhar, ele escolhe. Preste atenção nisso. Você tem que descobrir qual é o estilo que o seu filho aprende dentro da sua casa. Existem 3 estilos. O estilo visual, auditivo e sinestésico. Visual, ele aprende vendo. É o exemplo dos pais. Aquilo que você está fazendo, os seus filhos estão observando. E quando você faz, eles são educados. Uma caridade que você faz, o carinho com a mulher, o trato com os animais, a limpeza da casa, o abraço com os parentes, a visita na vovó, eles estão observando. Tem criança que não aprende pela visão, ela aprende pelo ouvido. Então você tem que conversar com ela. Isso não pode, isso pode, você vai por causa disso, você não vai por causa. Você tem que descobrir se o seu filho aprende através da visão, ou se ele aprende através. Minha mãe descobriu que eu aprendo nos dois. Ela falava comigo assim: Christian, para de pintar. Aí eu não escutava. Aí eu olhava para ela e fazia assim, ó. Aí eu aprendi. Quer dizer, visual, não era auditivo. E nós temos o que aprende fazendo. É colocando a mão na massa. Então você tem que chamar o seu filho para te ajudar. Vai lavar o carro? Pede para o filhinho limpar o pneu. Vai varrer a casa? Pede para tirar uma poeirinha da mesa. Um aprende ouvindo, o outro aprende vendo, o outro aprende fazendo. Descubra qual que é o método que o seu filho goste mais. E invista neste método. Se ele aprende pelo ouvido, converse e o escute. Se ele aprende pelos olhos, dê bons exemplos. Cobre dele o que você faz. Se ele aprende fazendo, colabore com o seu crescimento, dando para ele atividades dentro da sua casa. Meus irmãos, preste atenção num ponto que eu não posso terminar sem falar isso para você, senão eu não vou me perdoar. Eclesiastes 31, repita comigo. Aquele que ama o seu filho, corrige-o com frequência.
para que se alegre com isso mais tarde. Eclesiastes 37. Aquele que estraga seus filhos terá que lhe curar as feridas. Você gosta de comida estragada? Você gosta de leite estragado? Você gosta de pessoa estragada? Então cuidado, que mimo estraga filho. Eclesiastes 38. Um cavalo idômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Tem pai e mãe que tem medo dos filhos. Então, foram criados. Isso é um problema. Gente, um amigo, não vi outro amigo há muito tempo, encontrou ele na rodoviária. Vai lá em casa, cara. Falei, não, eu vou. Estou te esperando. Sexta tarde eu passo lá. Tá bom. O cara morava sozinho. Preparou a casa, um café, né, um suco. Escalou um suco. Umas coisas gostosas. Toca a campainha. O cara abre, quem é? O amigo. A hora que o amigo abraça, entrou um cachorro. Cachorrinho. Ele olhou e falou assim, esse é o cachorro do meu amigo. Tá bom, não vou falar nada, né? Porque não vejo há tantos anos, vou falar que não quero cachorro aqui em casa. Entra o cachorro. Os dois sentaram para conversar. Serviram lá um petisco, um licor. O cachorro passa correndo na sala, pendura na cortina, a cortina cai. Blá! Um amigo olha para o outro, o visitante. O dono da casa. Cachorro sai correndo, pega o fogo da mesa e leva o forro e tudo. Aí cai os bibelô, quebrou os negócios da mulher. Aí o visitante. O dono da casa. Cachorro foi no quarto, quebrou o abajur. Foi na cozinha, destruiu o faqueiro. Foi no quintal, arrancou as palmeiras. Subiu no sofá, rasgou a lona. O cara falou, até subir um lanche aqui, sem bola, leva esse carteiro, destruindo minha casa. Aí depois que os dois tomaram aquele café, o amigo falou, então, muito obrigado pela satisfação de visitar. Eu achei que a visita foi um pouco tumultuada, mas valeu a intenção. Tá bom, até a próxima. Você não vai levar o cachorro, não? Falei, não é meu não, não é seu não? Falei, não, olha que eu entrei, ele entrou comigo, achei que era seu. Eu deixei ele entrar, gente, pega o chinelo. Arrebentaram o cachorro. Gente, olha pra cá. Tem hora que eu acho que certas crianças é esse cachorro. Ninguém é responsável, ninguém educa. A criança faz o que quer. E os pais? Eduque o teu filho e terás gosto com ele. Não existe bênção maior que um filho. Repita, não. Posso te contar um dos meus segredos? Eu tenho vários. Pode contar um dos meus segredos? Eu sou um padre um pouco diferente, né? Eu falei com Deus, meu Deus, eu vou ser padre, mas o meu sofrimento disso, o Senhor me cumula de unção. E Deus cumpriu a palavra. Qual é o que eu abri mão, que era um dos meus maiores sonhos para ser padre? Ter um filho, carregar o meu neném e falar, é o meu neném. Eu abri mão disso e nunca vou ter filho. Mas Deus é maravilhoso, que toda criança que eu batizo se torna de certa maneira meu filho. E vocês aqui se tornam também a minha família em Deus, não é verdade? Então isso me dá alegria e me dá força. Mas você que tem filho, cuide do seu filho. 4 conselhos a partir do texto bíblico para termos um ano abençoado, para vivermos o novo de Deus. Porque tem diferença, viu? Entre o novo de Deus e o novo do mundo. Tudo aquilo que é do mundo, que é novo, vai ficar velho. Queridos irmãos e irmãs, você que está celebrando conosco, nós estamos iniciando mais um ciclo na nossa vida, chamado Ano Novo. Sabemos que existencialmente nada está novo debaixo do céu. Mas por que é importante o fechamento de um ciclo e o início de outro? Por que ontem, certamente todos nós vivemos uma virada de ano, com festa, com abraço, com esperança? Porque nós, seres humanos, precisamos ter tempos marcados. O tempo ajuda a organizarmos a nossa vida. Tanto é que nós contamos meses, semanas, horas, e nós vamos dividindo aí o que nós fazemos com a nossa vida. Se não muda tanta coisa assim, tirando um 2 e colocando um 3, por que é preciso começar um ano e que deve ser novo? Porque a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes têm que construir diariamente um ano novo. Se nós pensarmos bem, claro que nós falamos feliz ano novo, mas se você conversa com alguém que já foi, e ainda continua sendo, não é? Dependente de álcool, de droga, de alguma coisa ilícita, e ele começa a fazer o tratamento numa clínica, ele fica lá 9 meses e depois ele sai.
9 meses é um número simbólico que significa também um ciclo. Ele está sendo gerado de novo, gestado de novo. Então ele nasce e ele então volta ao convívio. E se você pergunta para ele assim: então você não vai beber nunca mais? Você não vai fumar nunca mais? Ninguém responde: não. Eles vão dizer: não, é por hoje. Eu vivo cada dia. Hoje eu não vou. Hoje eu vou viver o melhor dia que eu posso. Quando amanhã se tornar hoje, eu terei cuidado disso. Eu penso que é um pouco disso que nós deveríamos aplicar na nossa vida para termos um ano novo. Como? Fazendo uma sequência de dias novos. Nós temos apenas o hoje. Nós temos apenas o agora. Então este dia que nós temos, é aí que nós devemos ser pessoas novas. Fazer as coisas de maneira renovada, tratar as pessoas de uma maneira diferente, como foi no tal ano passado. E o que passou, deixa que passe, porque você não terá uma vida nova no ano novo, carregando consigo coisas velhas. Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velhos, senão ele vai arrebentar o odre, você perde o odre e perde o vinho. Não se coloca em roupa velha um remendo novo, porque ele vai aumentar o rasgo e você ainda perdeu a roupa nova. E falando para os judeus, Jesus disse assim: quem bebe vinho velho não quer vinho novo, porque eles vão dizer: o vinho velho era melhor. E se nós formos às bodas de Caná, você vê que o vinho novo, o que veio depois, é que tem qualidade. Tudo isso tem a ver, meus irmãos, com o nosso novo ano na espiritualidade. Viver o novo de Deus. Deus tem para nós coisas novas. Deus tem para você coisas novas. Mas nós precisamos abrir o coração, aceitar a novidade que vem de Deus. Neste dia 1º de janeiro, nós estamos encerrando hoje a 8ª de Natal. A igreja celebra do dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro, como se fosse um dia só, o dia do nascimento do Senhor. Por isso que se chama 8ª, são 8 dias que a igreja festeja o nascimento do menino. E hoje, 1º de janeiro, a igreja nos coloca a celebração de Maria, Mãe de Deus. Maria Theotokos. Ela gera não apenas o homem Jesus, mas ela gera o Filho de Deus. E se ela é mãe do Filho de Deus, ela é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus Pai Criador. Eu já vi pessoas que não creem na devoção à Nossa Senhora dar uma rasteira tão simples e muito católico desinformado que não sabe responder. Eles vão chegar e vão dizer assim: você fica rezando aí essa Ave Maria? Você vai dizer: não, eu rezo a Ave Maria. A primeira parte da Ave Maria, ela é bíblica, ela está na Bíblia. Primeiro, o que o anjo disse a Nossa Senhora, depois as palavras de Isabel. Então a primeira parte é uma oração evangélica. Então os evangélicos deveriam rezar pelo menos a primeira parte, porque está na Bíblia. A segunda parte, você precisa entender que Nossa Senhora, quando nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus, e eles vão perguntar: quem que existe primeiro, Deus ou Maria? A gente responde: não, é Deus. Então como que Maria pode ser mãe de Deus? Deus que criou o mundo, Deus que fez tudo. Por que você fala aí que Maria é mãe de Deus? Esse negócio está errado. E tem gente que não sabe responder. É porque Maria não é mãe de Deus Pai Criador, ela é mãe de Deus Filho Redentor. E quem é Jesus Cristo? O anjo disse: o Emanuel, que é Deus conosco. Maria é mãe de Jesus, e ela é mãe de Jesus todo. Então se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Houve uma formatura em São Paulo, onde um tenente-coronel do exército estava recebendo as honras lá de general. E a mãe dele, muito idosa, pôde ver o filho chegando aí no topo das honras militares. Eu não sei o nome do general, vamos supor que é Rodrigo. Aí o general Rodrigo foi chamado e pediram: por favor, onde está a mãe do Rodrigo? Por favor, coloca uma cadeira aqui para essa senhora. Tá bom. Onde está a mãe do general? Não, a senhora não é mãe do Rodrigo? Não, mas o Rodrigo é o general. É verdade. A senhora é mãe do Rodrigo, a senhora é mãe do general. Como que você vai separar a mãe do homem da mãe? E as pessoas separam com facilidade. Não, Maria é mãe só de Jesus homem. Ela não é mãe de Jesus Deus. Ela gerou só o homem Jesus. Isso é uma heresia que já foi combatido pela igreja no século III, chamado adocionismo.
falando que Maria gerou o homem Jesus e Deus o adota como filho. Isso não confere a teologia bíblica. Jesus que nasce, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. E Maria, sendo mãe de Jesus, ela recebe o título de mãe de Deus. Ou Jesus é filho de Deus, ou a salvação na cruz não aconteceu, porque quem pecou foi o homem. Então o homem deveria morrer na cruz, só que o homem é pecador. Então quem deveria morrer na cruz? Deus. Mas Deus não podia morrer na cruz, porque quem pecou foi o homem. O que Jesus faz? Jesus reúne em si a humanidade e a divindade. Como homem, ele nos redime. Como Deus, ele nos salva. Então Maria, ela é mãe de Jesus Cristo. Ela não é mãe só de Jesus, ela é mãe de Jesus Cristo. Cristo, Cristós, Filho de Deus. Por isso que a igreja celebra hoje Maria, mãe de Deus. E no evangelho que nós escutamos, ele começa falando dos pastores. Os pastores ouviram as maravilhas de Deus e eles foram às pressas a Belém. Aqui é um conselho, o primeiro conselho, para que nós tenhamos um ano novo de verdade, para vivermos o novo de Deus, escutar a palavra e ter pressa para praticá-la. As pessoas escutam a palavra, mas nem todos têm pressa de praticá-la. Claro que não foi assim, mas se fosse hoje, talvez os pastores não tinham chegado em Belém até agora, porque tudo que é para Deus é para depois. Depois eu rezo, depois eu leio Bíblia, depois eu me confesso, depois eu vou à missa. Aí os anjos, com toda alegria, deram notícia para os pastores: olha, nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis o menino envolto em faixas, deitado na manjedoura, com Maria sua mãe. E o evangelho começa daí. Os pastores foram às pressas. Não, eu vou amanhã, vou tirar uma soneca primeiro. Você vai primeiro, vê como que está o negócio lá, você me conta, se tiver bom eu vou também. Não, eles tiveram pressa de cumprir a palavra, uma palavra angelical. Então o primeiro ponto para que nós tenhamos um ano novo, para vivermos as novidades de Deus, é ter pressa para aquilo que é de Deus. Porque nós temos muita pressa para aquilo que é para nós, mas aquilo que é para Deus, as pessoas são um pouco lentas. Nós vemos, claro que isso não é bom que aconteça, mas quando eles estão liberando vagas numa empresa, ou o jogo agora na loteria da Mega, né? Ou talvez um concurso que irá passar os primeiros, as pessoas chegam na fila, no outro dia, 8 da manhã, 6 horas da tarde, tem gente na fila. Tem gente que vai dormir ali, porque ela precisa daquilo. Eu preciso dessa consulta, eu preciso desse trabalho, eu preciso dessa vaga. Mas quando as coisas são de Deus, as pessoas têm preguiça. Fica para depois. Então a primeira coisa que nós aprendemos com os pastores é ter pressa para as coisas que são de Deus. Segundo, falar de coisas boas, transformar a sua boca num manancial de graça. Desculpe aqui a palavra, é só para você ver a profundidade. A sua boca, ela pode ser uma latrina ou ela pode ser um manancial de graça. Você vai escolher que tipo de boca que você quer ter. E você sabe muito bem o que está numa latrina. E você entende muito bem o que sai de um manancial de bênção, um manancial de graça. Porque a palavra diz que os pastores viram o menino porque tinham pressa, e eles contaram a Maria o que eles viram e ouviram. Bons mensageiros. Evangelium, evangelho, boa nova. Como é bom você conversar com uma pessoa otimista. Como é bom você conversar com pessoas que não ficam só falando mal dos outros. Como é bom você conversar com as pessoas que destacam as suas qualidades. Como é bom você ter do seu lado uma voz que te coloca para frente e te anima numa caminhada. Então esse é o segundo ponto. Se o primeiro é ter pressa para as coisas de Deus, o segundo é que a sua boca seja uma boca angélica, um manancial de graça. Falar bem, falar coisas boas, anunciar boas notícias. Agora nós temos a presença de Maria. Maria, que é o terceiro ponto, ela faz duas coisas que nós precisaríamos fazer esse ano todo, todos os dias. Lembra lá do que está em recuperação depois dos 9 meses para largar o seu vício? É por hoje. O que nós deveríamos fazer todos os dias? Está no versículo 19. Quanto a Maria, guardava esses fatos e meditava sobre eles no coração.
Eu não quero falar para você os verbos em português, porque em português o verbo aqui fica muito pobre. Vamos ao verbo em grego. Quando você lê este texto no grego, o verbo guardar, que aqui é traduzido por guardar, ele seria um verbo mais ou menos em juntar riquezas. Como é? Juntar tesouros. Entesourar? É isso aí. Juntar riqueza. Maria, ela guardava no seu coração o quê? Tesouros. O que é que Maria guardava no coração? E o que a gente guarda no coração? Vou te dar só um cutucãozinho, viu? Faz para a pessoa 99 coisas boas e veja quantos dessas ela guarda no coração. Faça para a pessoa uma coisa ruim, você vê o que ela vai guardar no coração? As 99 desaparecem. Ela não guardou o que deveria ser guardado, e ela entesourou porcaria, coisas sem valor. Maria, quando fala que ela guardava as coisas no coração, ela guardava o que tem valor, ela guardava o que fazia bem para ela, ela guardava a manifestação de Deus. Coisa ruim deixa. Você não vê na palavra Maria reclamando: nós, José, ninguém nos acolheu, hein? Ô povo, nem... Maria não é desse tipo, por isso que ela era feliz. Coisa ruim ela não guardava, ela entesourava coisas boas. Tinham 2 amigos que foram passear na praia. Aí estavam conversando lá um assunto, cada um pensava diferente, e um ficou esquentado e deu um soco na cara do outro. O outro falou assim: que é isso, hein? Nem dialogar você sabe, hein? Pegou um pedaço de madeira e escreveu na areia assim: aqui meu amigo me deu um soco na cara. O amigo ficou meio... Depois arrepende, né? Mas depois do soco já foi. Aí eles estavam subindo umas rochas para ver as ondas. O primeiro subiu, esse que levou o soco na cara perdeu o equilíbrio. O amigo estendeu a mão, segurou e puxou. Ele pegou o canivete, escreveu na pedra: aqui meu amigo me salvou a vida. Aí o amigo perguntou: que coisa? Por que na hora que eu te dei um soco você escreveu na areia, e agora que eu te salvei a vida você escreveu na pedra? Ele falou assim: porque a areia já não tem mais, ó, a onda já apagou, mas isso aqui eu quero guardar. A gente faz o contrário, não é? A gente escreve as coisas boas da vida na areia do esquecimento, e aquilo que não presta a gente escreve na pedra para não esquecer. Maria nos ensina a entesourar coisas boas, a guardar coisas boas, e coloque na sua cabeça para você ser mais feliz. Se você quiser se relacionar com pessoas perfeitas, você vai se relacionar só com o seu anjo da guarda, você não vai se relacionar com mais ninguém. E mesmo assim, se você falar para o seu anjo da guarda: você vai se relacionar só com gente perfeita, só de você perguntar, ele sobe e te larga sozinho também. Fala: não, você também é cheio de defeito. Aprenda uma coisa, repita comigo: as pessoas falham. As pessoas falham. Este ano as pessoas vão falhar. Este ano as pessoas vão falhar. Eu tenho que aprender a escrever na areia. Agora fala com quem está do seu lado, que é seu amigo, seu marido, seu namorado, sua família. Fala assim: ó, mas coisas boas que você já fez eu vou escrever na pedra, viu? Fala aí. É, na pedra, viu? O que significa isso? Eu não vou esquecer. Gente, quando a gente lê o texto, Maria guardava, não dá para a gente entender isso aí. Mas o verbo guardar é sem tesourar. Guarde na sua vida o que tem valor. Guarde dentro de você o que o dinheiro não compra. E o que o dinheiro compra, estragou, você compra outro. O que o dinheiro não compra, se você perder, não vai voltar. Guarde isso. Guarde pessoas, família, sentimentos, momentos no seu coração. E Maria não apenas entesourava, vai dizer aqui que Maria também meditava. Esse verbo é mais bonito. O verbo meditar em grego que é usado aqui é um verbo usado para peças, para montar peças, peças que se encaixam. Para você entender, é como se Maria estivesse montando o quebra-cabeça da vida. O quebra-cabeça da vida. Nós estamos hoje recebendo um quebra-cabeça todo desmontado. Ele tem 365 peças. Cada dia você vai colocar uma peça. E você vai ver o quadro completo que dia? Dia 31 de dezembro. Hoje eu posso dizer que eu posso contemplar o meu ano de 2022. Ontem eu pus a última pecinha. Aí eu entendi o que aconteceu. Eu entendi o que eu posso repetir aqui, o que eu quero deixar de cá, o que eu aprendi com os erros. Não sei se você conhece alguém que tem o costume, pessoas que montam quebra-cabeça de milhares de peças.
O ideal que tem esse hobby, pelo menos a pessoa me disse, falou: padre, comece com um de 500 peças. O senhor pega depois um de 2.000, pega um de 3, pega um de 5, vai aumentando. Tem até de 10.000, 20.000 peças. Você leva tempos, porque quanto mais você monta, você vai pegando um macete do negócio. Então tem os segredos do negócio. Meu irmão agora parou com esse costume, porque não está dando lugar de pôr tanto quadro. Mas ele, com a esposa dele, a Carol, eles gostam de montar quebra-cabeças assim. Então depois que eles montam num tablado, parece, põe vidro, né? Então lá em casa já tem uns, na casa dele, falou: tá bom, não fica comprando mais não, né? Você está comprando para mim uma bacia de São Pedro, mas não montaram ainda não. Falou: você quer montar? Eu falei: eu não, monta para mim, põe no quadro e me dá. Muita peça, misericórdia. Quando você chega na casa de alguém, entenda o exemplo, que a pessoa está começando a montar um quebra-cabeça, e você não viu a tampa do quebra-cabeça, porque na tampa está a figura lá, você está vendo só as peças na mesa, eu duvido que alguém acerte. Muito difícil. Você pega uma pecinha, você não vê nada. Mas onde que encaixa isso aqui? Calma, à medida que os dias vão passando, as pecinhas vão se encaixando. Então era isso. Entendeu o que Maria estava fazendo? Ela estava dando tempo para entender o que estava acontecendo. Ela não tinha pressa. Se Maria tinha pressa, é pressa de amar, pressa de servir a Deus. Se você confia no Senhor, você não vai ter pressa, porque as peças vão se encaixando à medida que os dias vão passando. Há momentos da nossa vida que vão surgir algumas pecinhas que parece que não se encaixam, e algumas pecinhas que nós não gostaríamos de ter no ano passado. Não, essa pecinha eu queria não ter. Esse dia aqui foi um dia muito triste, esse dia foi um dia difícil, mas se você renega esta peça, no quebra-cabeça pronto, tem uma família muito amiga, tempos que eu não visito, talvez vai chegar até ela a mensagem, né? É a família da Aurélia e o Prio, de Carmo do Cajuru. Quando eu fui padre lá, eles eram do conselho. A Aurélia montou as bodas de Caná, um quebra-cabeça enorme, mas bodas de Caná como se fosse em Portugal, com personagens linda, portugueses. E uma peça não veio, faltou uma peça. E ela, de propósito, deixou aquela peça sem colocar para ser um assunto, né? São muito agradáveis e o quadro está na sala dela lá. Todo mundo que chega, você olha para o quadro, qual é a primeira coisa que a gente vê? A peça faltando. Não existe na sua vida peça faltando e nem peça sobrando. O que vai acontecer de hoje até 31 de dezembro, é preciso que aconteça para que você complete o quebra-cabeça da sua vida. Para como que eu vivo isso aí? Guardando esses fatos e meditando no seu coração as coisas que te acontecem. Deixando de ser um vulcão e se transformando num arbusto, que se deixa levar pela brisa que é o próprio Deus. Se você começa a pensar mais naquilo que as pessoas te dizem, naquilo que as pessoas fazem com você, naquilo que você esperava e que as pessoas não fizeram, você vai entender que tudo tem uma lógica. Tudo acontece por um motivo. Na vida, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Na vida, nada é em vão. Ou é lição. Se não é bênção, aprenda, é lição. Mas não vai acontecer só coisa boa, não. Não vai acontecer só coisa boa. Mas a notícia boa é que não vai acontecer só coisa ruim também. E aconteça o que acontecer, aprenda com Maria. Entesoure o que pode ser entesourado, deixa o que não te acrescenta e vá devagarinho montando o quebra-cabeça da sua vida. Tem uma lei, quem mexe com neurociência aplicada, a lei é assim. É uma lei boa para todos nós. Tudo que vier é bem-vindo. Eu deixo que venho, eu deixo que venha. Se for bom, eu deixo que fique. Se for ruim, eu deixo que vá. Tudo que vier, eu deixo que venha. Se for bom, ficará. Se não for, irá. Assim você terá um ano novo de verdade. E o último ponto, que os pastores voltaram não reclamando da vida. Eles voltaram glorificando, louvando a Deus. O quarto ponto, para a gente ter um ano novo de verdade, é ter uma boca que glorifica a Deus. Uma boca que louve a Deus. Preste atenção em você mesmo. Até no nosso Luz e Vida nós temos a pulseirinha da gratidão. Isso aqui é para lembrar que nós precisamos parar de reclamar. Quando você reclama,
você está clamando de novo coisas para você reclamar. Ré é de novo, recomeçar, começar de novo, renovar, tornar novo o que ficou velho, rememorar, fazer lembrança o que já aconteceu, reclamar, clamar de novo o motivo que eu estou chateado. Por isso que uma pessoa que reclama demais, olha a vida dela é mais difícil. Uma pessoa que reclama muito, as coisas dão muito errado para ela. Então você tem que trocar as coisas. Como, padre? Glorificando e louvando a Deus, sendo uma pessoa mais grata, uma pessoa mais leve, uma pessoa que sabe meditar, entesourar e depois falar. A gente vive assim, a nossa vida é melhor. Então vamos lá, vamos ver quem tem boa memória e quem vai aplicar em 2023 os conselhos do Evangelho de hoje. 4 conselhos a partir do texto bíblico para termos um ano abençoado, para vivermos o novo de Deus. Porque tem diferença, viu? Entre o novo de Deus e o novo do mundo. Tudo aquilo que é do mundo, que é novo, vai ficar velho. Você vê a mamãe com o neném no colo, ela tem ali lá atrás, com o nenenzinho. Aí você passa sem vê-la algum tempo. Quando você olha, cadê o neném? Sumiu, já está correndo e andando. Aí você fica mais um tempo sem ver. Quando você olha, cadê seu filho? Já foi para a escolinha. Ó, você fica mais um tempo sem ver. Cadê seu filho? Está acampando com os colegas. Não, mas passa o tempo, hein? Na hora que passa o tempo, cadê seu filho? Está com a namoradinha ali, ó. Ó, aí você piscou, ó, o convite de casamento. Somente quem já viveu o que eu estou dizendo, sabe o tanto que o tempo passa. E o tempo vai continuar passando, até que aquele bebezinho vai virar um idoso, uma idosa. Você compra hoje um celular novo, começou o ano com um celular top dos top. Top das galáxias, começou lá. Vai durar, meu filho, pouco tempo. A hora que você está lá achando que você está com o top, eles vão lançar um melhor. E quando eles lançam o melhor, já tem uns 3 melhores guardados. Você compra hoje uma coisa novinha, passa um tempo, já estragou. Por quê? Porque as coisas do mundo são assim mesmo. Aquilo que é novo hoje não será amanhã. Mas quando eu falo para você do novo de Deus, o novo de Deus ele permanece. A palavra de Deus ela permanece. Então não é para você começar 2023 vivendo o novo para terminar correndo do velho. Cuidado, viu? Cuidado! Quem termina um ano reclamando, está plantando para que um próximo ano repita o processo. Quem terminou o ano assim, nossa, esse ano vou te contar, viu? Deus que me livre. Ou 2022 pesado, vamos ver agora 2023. Esta pessoa falou a mesma coisa em 2021. Deve ter reclamado em 2020, deve ter chorado em 2019, deve ter brigado em 2018, foi chato pra caramba em 2017 e vai voltando. Quando é que vai ser o seu ano? O seu ano. Se você não mudar, meu filho, vai ser aquele ano lá na sua lápide da sua morte. Esse é o seu ano. Aí vai ficar gravado lá, ó. Viveu, morreu. E entre os dois, fez nada que preste. Viveu e morreu. Isso é uma historinha que tem portuguesa, né? Que eles falam que nos túmulos portugueses, eles escrevem muita coisa. Cada um manda um bilhetinho, aí eles reúnem tudo aquilo e fazem uma vida. Então eles colocam assim, nasceu e põe a história da pessoa. Aí, morreu. Aí tinha alguém que viveu uma vida que não fez nada que preste. Aí no túmulo dele estava assim, nasceu, tudo em branco, morreu. Não pode ser a nossa lápide, né, meus irmãos? Imagina. Ah não, mas tadinho, ele morreu no ano que ele ia arrebentar. Ele morreu no ano que ele ia mudar. Ele morreu no ano que ele ia perdoar. Ele morreu no ano que ia ser um marido melhor, um pai melhor. Morreu, né? Morreu. Então, ontem eu falava sobre a corda, que a corda tem princípio, meio e fim. O princípio já foi, o fim está chegando, então vamos viver o melhor meio que nós podemos. É o que nós temos. E quais são os 4 conselhos para vivermos o novo de Deus? Eu passei os 4 aqui. Qual foi? Quem lembra aí? Primeiro conselho. Ter pressa para com as coisas de Deus. Segundo, ter uma boca positiva, falar coisas boas. Terceiro, entesourar no coração e formar o quebra-cabeça da vida, guardar as coisas no coração. E quarto, ter uma boca que louva, que agradece, que glorifica, abrindo mão da reclamação. Meus irmãos, não tem como o seu ano ser ruim se você aplicar na sua vida os 4 conselhos do Evangelho que ouvimos. E por último, pegue aí a primeira leitura, que é uma bênção. É uma bênção. Nós queremos ter um ano abençoado.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Araão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: hoje o Senhor não está falando mais a Moisés. Ele está falando para quem? Eu leio assim: o Senhor falou ao padre Christian dizendo, ele está falando a você, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu namoro, abençoe o seu estudo. Há poder nas nossas palavras, há poder nas nossas palavras. Claro que você não vai ficar dizendo isso alto, porque nem todos aqui têm facilidade e nem é necessário que o faça. Eu faço muito, né? Benção, padre, Deus abençoe. Deus abençoe. Esses dias mesmo, lá em Itaúna, eu fui sair para comprar um vinho. O pessoal queria fazer sangria, delícia sangria. Aí eu fui comprar o vinho, aí a mulher me viu de longe e falou assim: ei, padre! Aí eu levantei o vinho para ela. Ei, aí para levantar, né? Porque vinho e padre, bons companheiros, né? Falei: ei, a sua bênção! Falei: Deus abençoe! Aí ela falou: seu padre, você não fica com vergonha? O pessoal te gritar, te chamando o senhor de padre e pedindo bênção? Não, eu tenho vergonha, você está para pecar. A pedindo bênção, meu filho, ele grita de um lado, eu berro do outro. Você não precisa chegar em todo lugar: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Não, deixa isso. Mas no seu coração, você deve fazê-lo. Não deixe de fazê-lo. Depois você vai sentar comigo, você vai comentar o que vai te acontecer. Marque o dia, a partir de amanhã, em silêncio. Toda pessoa que chegar perto de mim, eu vou pensar assim: Deus abençoe. Depois nós vamos marque na agenda. E você vai ver o que começa a te acontecer. Porque aquele que abençoa, ele começa a ser abençoado. Aquele que ama, ele começa a ser. Aquele que perdoa, ele começa a ser. São Francisco ensina: é dando que se recebe. Então a gente tem que oferecer. Então no seu coração, chegou lá no seu trabalho, viu o seu patrão, em vez de você falar: oxe, morreu no Réveillon. Não fala isso não. Não. Ele pode ser um patrão cruel. Você vai olhar e vai dizer no seu coração assim: olá, tudo bem? Não tive com o senhor antes. Feliz ano novo. E em silêncio você fala: Deus te abençoe. Encontrou com um colega, seus colegas de trabalho: ei, Deus te abençoe. Encontrou que é chato, que fica pegando o seu pé, que quer o seu cargo, que tentou puxar seu tapete, que estragou seu relatório. Em vez de você cultivar coisa boa, não. Aprenda com Maria. Maria entesourava. Não fique com raiva. Você vai dizer para ele o quê? Deus sabe o que ele está fazendo comigo, mas que Deus te abençoe. Isso vai voltar para quem? Para você. Vai voltar para você. Então abençoe as pessoas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Segura o folheto com uma mão, com a mão esquerda, e coloca a mão direita, quem está da sua direita. Segura o folheto com a mão esquerda e coloca a mão direita, quem está da sua direita. Você vai abençoar esta pessoa agora. Vamos rezar junto com o padre? Vamos juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Olha que presentão que você recebeu, hein? A pessoa tem um presentão, a pessoa te abençoou agora. Opa, estou podendo agora. Tá, qual que é o seu poder agora? Bênção. Você é abençoado para abençoar. Então agora você vai abençoar quem te abençoou. Então agora é a pessoa que está da sua esquerda. Você recebeu a bênção, agora você vai abençoar. Olha que bonito. É filho abençoando o pai. É neto abençoando avô, é criança abençoando adulto, é um estranho que você não sabe quem é, vai te abençoar agora. Então vamos rezar juntos. E você de casa vai recebendo essa bênção aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Tem coisa melhor do que ser abençoado, né? Agora, com a mão no coração, você vai tomar posse desta bênção, trocando o ti por mim. Então o Senhor me abençoe, o Senhor me guarde. Só você fazer essa mudança aí. Vamos rezar juntos isso. Agora você vai rezar para você. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça brilhar sobre mim
a sua face e se compadeça de mim. O Senhor volte para mim o seu rosto e me dê a paz. Bonito. Amém? Amém. Agora, eu não sei qual cano vai fazer isso. Filma o povo todo aqui para mim. Você vai levantar a mão direita. Nós vamos abençoar quem está em casa. Porque tem gente em casa que está reclamando. Mas quem é que vai me abençoar? Não, nós vamos abençoar quem está em casa. Então levante sua mão direita. Tem um povão em casa nos acompanhando. Várias vezes quem está aqui. Então com a mão levantada, você de casa, receba esta bênção aí. E vamos rezar por eles a bênção que está na primeira leitura de Números. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Apesar que eles pegaram a bênção do alto voando. Eu queria assim, mas valeu que a bênção chegou aí do mesmo jeito. Então, gente, número 6 é algo para você marcar na sua Bíblia. Para você tomar posse da bênção de Deus. Eu não sou bobo. Tenho cara, mas não sou não. Eu sei muito bem que a maioria das coisas que eu faço, a maioria de vocês não fazem. Mas eu sei que tem gente que faz. E por esses é que eu fico animado em ensinar. Deixa a sua Bíblia aberta em número 6. Pega uma caneta, marca texto. Marca essa bênção lá. E todos os dias, antes de sair da sua casa, não demora 30 segundos. Não é possível que você não tem 30 segundos para receber esta bênção. Antes de sair de casa, chega na Bíblia, coloca a sua mão e leia. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça brilhar sobre mim a sua face, se compadeça de mim. O Senhor volte para mim o seu rosto e me dê a paz. E sai para trabalhar, e sai para estudar, e sai para namorar, e sai para passear. Depois você me conta. Precisamos tomar posse da bênção de Deus. Se nós vamos ter um ano feliz ou nem tanto, não é o mais importante. O que nós precisamos ter é um ano abençoado. Um ano com Deus ao nosso lado. E esta bênção irá nos acompanhar. Meus irmãos, eu tenho certeza, tanto quem está aqui no santuário, quanto você que nos acompanha de casa. Se você colocar em prática qualquer coisa que eu disse essa noite, quem não sou eu, é a palavra. Eu fui apenas canal para chegar a você. Se você colocar em prática um dos 4 conselhos do Evangelho, ou talvez algum dos 4, se você receber esta bênção todos os dias, não há como você não ter um dos melhores anos da sua vida. Não há como Deus não entrar na sua história e fazer coisas novas, porque é Ele quem faz novas todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê direcionamento e, acima de tudo, que nós possamos contar neste tabuleiro da vida a cada pecinha com a graça e com a bênção do Senhor. Ele está conosco, Ele caminha conosco e com Ele eu já sou mais do que vencedor. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.